Estamos completando 10 anos no ar. Também por isso, estreamos novo cenário. Vamos conferir a partir de agora o que a equipe do Uberlândia de ontem sempre tem a nos dizer sobre a produção deste novo espaço. Que o cenário antigo ele ocupava muito espaço aqui do nosso estúdio e ele também levava um certo tempo para montar. Então a primeira coisa que veio na nossa cabeça foi arrumar uma solução para que o cenário ficasse mais prático para que ele pudesse ser montado a cada vez. E aí, quando a gente começou a entrar na parte criativa, foi trazer sempre essa coisa rústica que o Uberlândia tem e, ao mesmo tempo, um pouco do moderno, né? Viu que o espaço no estúdio seria bem mais, né? E também de explorar os ícones, né? Então a gente buscou o artesanal. Que é uma textura que está sendo usada, as pessoas estão procurando móveis de pallet, estão procurando fazer as coisas mais com caixote e não deixa de ser um cenário aí que tenta ser sustentável, né? Porque você está aproveitando e reutilizando algo que seria descartado na natureza. Eu gostei da cortina. A cortina, pra mim... A cortina, uma das ideias da cortina, além de trazer essa praticidade, de novo, falando pro fundo, é um pouco dessa coisa do teatral mesmo, assim. E a gente manteve também aquele climinha de cerrado, né? Que o nosso programa a gente sempre tenta ter. Mas acho que a ideia principal é essa mesmo, é passar um pouco da simplicidade. A ideia do cenário é ele ser prático para a produção, simples para a arte, né, artisticamente, e aconchegante para quem está aqui. O programa Uberlândia de ontem sempre começou em agosto de 2005. E além de recuperar, registrar e divulgar a memória de nossa gente, teve papel importante na vida de muita gente. Vamos ouvir os relatos de quem, assim como nós, é apaixonado por esta cidade. O programa Uberlândia de Ontem Sempre resgata a história da nossa cidade. E a história da cidade faz parte da cultura do povo, né? Então esse resgate ele é super importante e ele é imprescindível. E para a educação ele também é importante, porque a cultura e a educação elas são indissociáveis. Nós que acompanhamos o dia a dia dessa cidade, sabemos o quanto que é importante ficar registrada a memória dos acontecimentos. Então, a cada dia há transformações, a cada dia há novidades. E uma das fontes para as transformações, a inspiração do progresso, com certeza encontra muita coisa nas raízes do passado. Que a gente possa resgatar valores, resgatar histórias, pessoas, do ponto de vista de conhecer cada vez mais a história daqueles e daquelas que construíram essa cidade que resplandece sob um ponto de vista nacional, internacional. Então, é preciso registrar esse trabalho, registrar o crescimento da cidade, o modo da sua evolução, as lutas que ela teve de enfrentar. Uberlândia é uma cidade extremamente progressista, é uma cidade que se inventou e se reinventou por diversas vezes, e um dos riscos que a gente corre é de que nós começamos ao continuar nessa tendência de sempre olhar adiante. Isso não é uma característica ruim, mas que nós não deixemos de vislumbrar qual foi a trajetória percorrida e qual é o legado que foi deixado para todos nós. O grande foco do Instituto é o desenvolvimento das pessoas. Então a gente busca formar seres humanos integrais. Então pessoas mais críticas, pessoas que tenham atitudes baseadas em valores, que ajam de forma ética. Então a gente tem que oferecer uma formação mais ampla para as pessoas. E a cultura ela é imprescindível. Então tem tudo a ver, né? Então a gente busca projetos como esse. Então, a história da Algar também não existe sem a história da nossa cidade. E as duas coisas se misturam. Então, para a gente é um privilégio poder patrocinar. A sociedade, neste momento, busca conteúdos, busca referências que fujam dos padrões que nós geralmente estamos acostumados a consumir no padrão do jornalismo americano. E quando a gente começa a cutucar a história e começa a pesquisar sobre algum assunto, outros muitos surgem. Então, na verdade, acho que a gente tem mais história do que possibilidade de programas. Temos que buscar, assim como vocês estão construindo,
realidades que dialoguem com essas diversas mídias. Para uma geração que ainda não se desvinculou do hábito da leitura no papel, né, que tem o seu prazer de folhear, de manusear o jornal, que não substitui o livro impresso pelos meios eletrônicos, e ao mesmo tempo que você tem uma outra geração que não conhece a leitura senão pelos meios eletrônicos. São mídias diferentes para públicos diferentes, né? Tem gente que gosta de televisão, né, e gosta... Então, o programa Uberlândia de Ontem Sempre é super adequado. Tem aqueles que gostam da leitura, que gostam de folhear uma revista, então o almanac é mais adequado. Já tem aqueles que se sentem mais à vontade navegando na internet. Então, para mim, o museu ele veio complementar essas 3 opções de mídias para resgatar a história da nossa cidade. Agregar valor à produção de conteúdo, que independentemente do veículo em que esse conteúdo vai estar disponibilizado, seja um conteúdo relevante para as pessoas que estão consumindo. Pode ser que alguma mídia que a gente tem hoje não tenhamos daqui 50, 60 anos, isso eu acho que é bem possível. Só que o conteúdo, que é o resgate da história, isso não acaba. Muitas pessoas diziam, até o surgimento do almanac e do programa, que Uberlândia era uma cidade sem memória. Não é não, a memória está aí, só falta ser recolhida. Uberlândia é invencível, é indestrutível e será mais forte cada vez mais, desde que comece a relembrar os episódios da sua história. Então, que nós, ao resgatar essa história, tenhamos cada vez mais condições de valorizar o que nós fomos para que nós possamos alçar Uberlândia cada vez mais a uma condição de vanguarda. Além do almanac, nosso programa foi responsável pela criação do Museu Virtual Uberlândia de Ontem e Sempre, uma iniciativa sem precedentes em todo o Brasil e que será também, a partir de agora, um quadro permanente aqui. E para começar bem, que tal falar de personagens que marcaram o desenvolvimento uberlandense? Eu gosto do movimento em busca de educação, em busca procurando a arte. Todo esse movimento eu sigo com muito interesse. Eu queria ver mesmo a cidade bem colocada nesse sentido. Para mim, a tarefa de mãe foi primordial, né? A formação da família é muito importante e exige a mãe. Então, ela nunca deve ter a sua vida profissional prejudicando as suas tarefas de mãe de família, que é difícil.